nos domingo. Presbítero Sidney. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria nós podemos estar na presença de Deus nesta noite, a sentirmos o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Eu gostaria de pedir você que se coloque sobre os pés. Vamos já fazermos a leitura da palavra de Deus. O livro de Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Faremos a leitura apenas do verso 28. Você que tem a sua Bíblia, abre junto comigo. Como é bom saber que breve vai chegar o dia em que estaremos todos cantando, não mais aqui dentro deste templo, mas nas mansões celestiais. Mas até que chegue este dia, nós temos que aprender a lidar com as crises, com os problemas, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, que diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Curva a tua cabeça por um momento. Senhor, neste momento, Pai, obrigado, Deus, porque já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Pai, por cada louvor entoado aqui, Senhor. Louvores, Deus, que aumentaram a nossa esperança de que breve o Senhor virá nos arrebatar, nos levar para perto de Ti. Obrigado, Senhor, por renovar as nossas forças aqui nesta noite, a nossa convicção, a nossa fé, Senhor. Pai, eu lhe peço que nesta noite o Teu Espírito Santo possa tocar em nosso coração, possa falar, Senhor, para que possamos entender e compreender o verdadeiro propósito do Senhor para conosco. Meu Deus, fala conosco de uma forma especial aqui nesta noite, que o céu possa permanecer aberto sobre nós neste lugar, para que a nossa vida possa ser transbordada, Senhor, e para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco aqui neste lugar. Pai, nos abençoa, nos dê graça e confirma a Tua grande obra sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. É fato notório que Deus, Ele já está presente aqui nesta noite. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, os seus primeiros capítulos, nós vamos perceber que Mateus, ele dá ênfase à genealogia de Jesus. Ele traz com muito mais detalhes do que os demais evangelistas a história acerca do nascimento de Jesus, bem como toda a sua raiz genealógica. Após Mateus trazer sobre o nascimento de Jesus, um pouco do seu crescimento, Mateus começa a trazer também uma história sobre tudo aquilo que Jesus ensinava no início do seu ministério. Os primeiros 15 capítulos do livro de Mateus, você percebe que Mateus, ele não fala muito sobre milagres,
mas ele fala muito sobre ensinamentos, parábolas. Quase todo momento que Mateus está escrevendo acerca de Jesus, ele fala que Jesus estava em certo ponto com uma grande multidão, e ele trazia grandes ensinamentos. Jesus sempre acompanhado de uma multidão ansiosa em receber alguma coisa, sempre perseguido por uma multidão que almejava um grande milagre, mas Jesus dava importância para os seus ensinamentos, porque era necessário que aquela multidão, eles não se apegassem apenas ao que Jesus podia fazer, mas ao verdadeiro alimento que levaria cada um da multidão até a salvação e a vida eterna. É por isso que Jesus sempre é enfático em trazer a importância do amor entre todos que ali estavam, o perdão, a ajuda mútua. Eles deveriam estar unidos, esperando um grande momento, na certeza de que Ele era o verdadeiro Messias, aquele que veio para trazer a salvação a todos aqueles que o estavam ouvindo. E a Bíblia diz que uma certa feita, Jesus vai para os termos da Galileia, e ele estava na cidade de Cafarnaum, quando ali ele realizava grandes milagres. Mateus não enfatiza muito sobre isso, ele apenas diz que, quando Jesus ali estava, existia junto com ele uma grande multidão. Chegando em dado momento, os discípulos chegam até Jesus preocupados, e dizem para ele assim: olha, mestre, nós temos aqui aproximadamente 5.000 homens, e nós não temos alimento para alimentar todos eles. Despede a multidão, chega de ensinar para eles, manda todo mundo embora, porque eles não têm o que comer. O dia está terminando e eles precisam se alimentar. E aqui acontece o milagre da multiplicação, quando Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 pessoas, e ainda sobrou alimento para quem quisesse depois. A partir daquele momento, Jesus é questionado por alguns dos escribas e fariseus, conversa com eles, e depois decide ir até o outro lado, atravessa o mar da Galileia e vai para as terras de Genezaré. Aí você conhece a história, os discípulos vão na frente, tem que suportar a tempestade. De repente Jesus vem caminhando por sobre as águas, né? Pedro vai ao encontro, tem medo, começa a afundar, pede socorro, e Jesus chega e acalma a tempestade. Aqueles discípulos que outrora, mesmo vendo Jesus multiplicando 5 pães para 5.000 pessoas, eles ainda não conseguiam acreditar na capacidade de Jesus de realizar grandes milagres. Mas depois daquele momento em que ele vê Jesus caminhando sobre o mar e acalma a tempestade, eles começam a se perguntar: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Ele é o mesmo que está aqui nesta noite. Quem é este homem que tem a capacidade de ordenar o mar e o mar se acalmar? Quando eles chegam nas terras de Genezaré, a Bíblia vai dizer
Pela ordem cronológica é um pouco complicado você conciliar Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque Marcos já vai falar acerca de um endemoniado lá em Gadara, nas terras de Genezaré. Já Mateus, ele resume tudo e fala assim, que quando os homens daquela região souberam que Jesus estava ali, eles ordenaram que fosse anunciado em todas as terras próximas, e trouxeram todo tipo de enfermo até Jesus, rogando para que eles fossem curados. Ou melhor, rogando para que eles apenas tocassem a orla do seu vestido, e todos os que tocaram foram curados da sua enfermidade. Jesus decide sair dali e caminhar para os termos de Tiro e Sidom, terras que não eram terras judaicas. Não quer dizer que Jesus foi exatamente para essas cidades, mas ele foi nas proximidades dela. E quando Jesus se direcionava até os termos de Tiro e Sidom, aconteceu algo inusitado. Uma mulher que não era judia, gentia, cananeia, chega gritando até Jesus, dizendo: Senhor! A Bíblia diz que aparece uma mulher cananeia que clama em alta voz, dizendo: Senhor, socorre-me, porque eu tenho uma filha que está miseravelmente endemoniada. O texto que eu quero trazer nesta noite é como vencer a crise através da perseverança. Existem vários passos dados pela mulher cananeia para conseguir a atenção de Jesus. Às vezes a gente sofre tanto, passa tantas lutas, tantas provações, né? Tem gente que, se bobear, vai passar a vida de crente dele inteira sofrendo e nunca vai saber como vencer o sofrimento. Como viver uma vida feliz na presença de Deus, tendo um Deus que responde, tendo um Deus que atende, e tendo um Deus que traz a solução para aquele problema que você precisa resolver. O primeiro passo dado pela mulher cananeia foi saber clamar. Uma mulher, sendo mãe, ela é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Me diz qual a mulher que não é capaz de qualquer coisa pelo seu filho? Qual a mulher que não se desespera quando vê o seu filho passando por alguma atrocidade? Qual a mãe que não fica desesperada, aflita, quando vê o seu filho em uma situação complicada? Às vezes não precisa ser nenhuma situação complicada. O mínimo detalhe a gente já se desespera, não é? É verdade. O mínimo detalhe a gente já quer que aquilo passe logo, porque vem tanta coisa na cabeça, e a mãe começa a ficar desesperada. Aquela mulher era capaz de qualquer coisa, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez para transformar a sua aflição em alegria foi correr até Jesus e clamar. Mas ela não clamou de qualquer jeito, ela não gritou de qualquer forma. Ela sabia que ela poderia não ser atendida, mas ela não pensou que ela não era judia. Ela não pensou que talvez Jesus não iria atendê-la. Ela não pensou que talvez Jesus iria deixá-la de lado. Mas ela chegou gritando e dizendo: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Escuta, saber clamar. Às vezes a gente clama. Quantas vezes você já conversou com Deus e falou com Deus: Deus, eu preciso da tua ajuda. Quantas vezes você passou domingos atrás de domingos gritando: Senhor, me ajuda. Mas te ajudar a quê? Te ajudar para quê? O que você precisa? O que você quer?
A aflição da mulher era tão grande que ela chega para Jesus e não se importa com a multidão, mas ela diz assim: a minha filha está miseravelmente, vem me socorrer, Senhor. Já clamou Jesus pela situação da sua vida? Mas há tanto tempo você fala a mesma coisa, você pede a mesma coisa, né? Você clama, 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 grita, e parece que Deus está tão distante. É porque o clamor ainda não foi da forma que ele deveria ser. Não adianta só sair daqui para fora não, irmão, ele tem que vir da aflição do coração. Salmo 51:17 deixa bem claro: um coração contrito e um espírito quebrantado Deus não abre mão, Deus não rejeita. Se você se entregar por inteiro, Deus vai atender o teu clamor. Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Talvez a mulher sofria até mais do que a filha dela. Talvez o desespero dela era muito maior do que o da própria filha. Mas ela tinha certeza única. Não importava quem ela era, não importava o que ela fazia, não importava como, mas ela tinha uma forma de alcançar Jesus, clamando da maneira correta. Mas aí acontece uma coisa. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Aqui ela dá o segundo passo, venceu o silêncio. E Jesus, ouvindo o clamor da mulher, ele não disse palavra alguma. Escuta, olha para mim por gentileza. Jesus, ouvindo o clamor da mulher, ele não disse palavra alguma. Já imaginou você buscar alguma coisa e ninguém dizer nada? Já passou por aquele momento que você fala com alguém e a pessoa parece que não está te ouvindo? Dá uma raiva, né? Dá uma raiva. Quando você está conversando com alguém, lá em casa é assim, lá em casa quando a minha esposa fala alguma coisa, se eu não olhar para ela, ela para. Aí eu fico quieto, né? Aí quando eu olho para ela, ela está me encarando. Aí eu já sei que eu tenho que observar. Se eu não olhar, se eu não prestar atenção, se eu não responder nada, ela fica braba. Fica braba. E baixinha, você sabe como é que é, né, Zé? Baixinha, meu Deus do céu. Ela vai me bater quando eu chegar em casa. Jesus não disse nada para a mulher está lá gritando: Senhor, me socorre. E Jesus continua caminhando. Vamos continuar caminhando. Não disse nada. Sabe aquele momento que você está falando com Deus, você clama, o céu está parecendo de bronze, o seu clamor não passa, não chega até o céu, Deus fica em silêncio, Deus está mudo, Deus não está te ouvindo. Ei, continua clamando, porque no momento certo Ele vai te usar, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Jesus estava ouvindo a mulher. Ele ouvia, mas ele não respondia. Aí por cima chegam os discípulos, olha para Jesus, fala: Senhor, a mulher está perturbando, a mulher está incomodando, fala alguma coisa para ela, despede ela, ela não é judia, manda ela embora, já que não vai dar nada para ela. Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. Tanto no critério de salvação, quanto no critério de cura, a bênção era dos judeus, e não dos gentios. Jesus não podia atendê-la, Jesus não podia.
Então ele fica em silêncio. O silêncio de Jesus. A mulher poderia muito bem olhar para aquilo e falar assim: não vai dar certo. Não tem jeito, ele não vai fazer nada por mim. Ele é judeu. Ele sabe a regra. O Messias não veio para mim, veio para eles. Ele não pode fazer nada, eu vou voltar para minha casa e vou continuar com a minha filha doente. Agora ela era a hora dela vencer o silêncio de Jesus. É difícil, né, Silas? Quando a gente está orando e Deus parece que não responde. Tem uma semana que eu peço a mesma coisa e Deus não fala nada. Tem um mês que eu estou pedindo a mesma coisa e Deus não me dá atenção nenhuma. Vai fazer um ano que eu estou pedindo e Deus não se levanta. Tiago escreveu e disse assim: ainda que por um bocadinho de tempo virá e não tardará, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida. No silêncio Deus está trabalhando. Quando parece que Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Ele não tira descanso, Ele não para, Ele não entra de folga, não, Ele trabalha, mesmo em silêncio. Existem várias situações. Primeiro, Deus pode ouvir e não falar nada. Deus pode não ouvir e continuar sem falar nada. Ou Deus pode ouvir e dar uma resposta. Bem-aventurado é aquele que tem uma resposta de imediato. Como seria maravilhoso, né? Como seria maravilhoso você orar. Enquanto você está orando, já chega alguém, bate no teu ombro e fala assim: ó, Deus mandou te falar isso. Oh, que maravilha! Seria tudo tão fácil. A vida seria melhor. Seria mais alegre. Mas escuta, quando você quer trabalhar em algum lugar, é só chegar lá e trabalhar? Não. Você tem que lutar, você tem que perseverar. Você tem que ir lá todo dia bater na porta e falar assim: ó, que dia que eu começo? Para mim chegar onde eu cheguei hoje, onde eu trabalho, eu participei de um processo seletivo de 1 ano inteiro, esperando até o dia que deu tudo certo. As coisas nem sempre acontecem no mesmo momento, sabe por quê? Porque Deus quer ver até onde você quer realmente aquilo que você está buscando. Já viu aquele tipo de pessoa que hoje está pedindo uma coisa, Deus não responde, amanhã começa a pedir outra? Isso não é a vontade de Deus. Não é assim que se fala? Não é a vontade de Deus. Não é que não é a vontade de Deus, é que você não sabe o tempo de Deus, irmão. É que você não sabe a forma que Deus quer trabalhar. Talvez Deus quer te abençoar do mesmo jeitinho que você está pedindo, mas Ele tem o tempo certo, a hora certa, e no momento dEle, Ele vai te abençoar. É no tempo dEle. Se Ele estiver em silêncio por você hoje, continua pedindo a mesma coisa, continua falando a mesma coisa, porque no tempo dele Ele vai atender o teu clamor. Vamos lá. Depois a Bíblia diz assim no verso 24: e ele respondendo disse: eu fui enviado, senão, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Eu fico imaginando, até com a mulher adúltera, Jesus foi mais generoso e misericordioso. Ela foi pega em adultério. Aí Jesus olha para os acusadores: cadê o homem que estava com ela? Volta a escrever na terra. Aí quando ele olha de novo, não tinha ninguém, só a mulher.
Cadê os teus acusadores, mulher? Foram embora. Então vá em paz e não peques mais. Olha a generosidade, a misericórdia de Jesus. Aí agora chega uma mulher cananeia gritando desesperada pela bênção dele, e ele diz assim: eu não vim senão para aqueles que estavam perdidos da casa de meu pai. Foi um tapa na cara da mulher para dizer assim: ó, eu não vou fazer nada por você. Esperar o silêncio de Deus já é difícil, agora aguentar uma resposta não é pior ainda. Já imaginou? Você está um ano pedindo, aí no final de um ano Deus fala assim: não. Olha que maravilha. Depois de tanto tempo, Selma ali insistindo, pedindo, clamando, na esperança de que vai dar tudo certo. Aí Deus fala: não. Existem 3 respostas de Deus: sim, não e espera. São 3. E a mais difícil de receber é a não. Porque a gente nunca espera. Se a gente pede alguma coisa é porque a gente tem esperança de receber, não é? É porque a gente quer daquele jeitinho ali, bem moldado, né? Se possível ainda melhor. Mas quando Deus fala não, é um balde de água fria. É um balde de água fria. Mas a mulher soube ouvir sem desistir. Eu vim para o judeu, eu não vim para o gentio. A minha bênção é deles e eu não posso dar a você. Era isso que Jesus estava dizendo. Esquece esse negócio de ser abençoado, volta para a tua casa, porque não tem mais jeito. Eu não posso fazer nada por você. Olha o que a mulher fez. No verso 25, a Bíblia diz que ela chegou até Jesus prostrando-se, o adorou. Sharai de cantarabia xandere manchou menegai. Quer ver uma coisa? Quem aqui está passando luta? Levanta a sua mão assim. Quem está passando luta? Que maravilha! Está todo mundo abençoado, ó pastor. Ah. Meia dúzia de mão levantou. Isso quer dizer que está todo mundo abençoado. Mas vamos lá. Quando tudo está bem, é muito fácil adorar a Deus, né? É muito fácil. Está tudo bem, o sorriso está aqui na orelha, né? A coisa está andando do jeito que a gente quer, a gente pode fazer tudo, é só alegria, o emprego está fluindo, está tudo bem, a gente pode sair, passear, viajar, comprar o que a gente quiser e continuar dando graças a Deus, porque está tudo bem. Mas é a hora que tudo está ruim. Quem é o culpado? Quando tudo está ruim, o que a gente faz? A gente adora? Não, a gente critica a Deus. Por que só acontece comigo? Por que tudo está dando errado? A mulher ouviu uma palavra dura de Jesus, mas a Bíblia diz que diante disso, ela se prostrou e adorou o nome do Senhor. Se tem uma coisa, irmã, que é maravilhoso, é quando a gente se prostra em adoração com o coração contrito, ferido, machucado, atordoado pelas lutas, e Deus então se volta ao nosso clamor, à nossa oração, e começa a nos abençoar. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem.
ela entrou em adoração. Ela entrou em um momento de gratidão. Ninguém consegue vencer uma luta espiritual sem adorar. Mas adorar a Deus é tão difícil. Quando tudo está ruim, quando tudo está andando água abaixo, quando parece que não tem mais jeito, não tem saída, né, Felipe? Quando tudo está difícil, parece impossível a nossa vida mudar. Um dos primeiros passos que nós damos é acusar Deus. E se Deus não resolver, a gente começa a fraquejar na fé. Mas é exatamente o contrário. Quando nós estamos em uma crise, o segredo para vencê-la é adorando. O segredo para vencê-la é adorando. O segredo para passar pela turbulência é adorando o nome do Senhor. Sharai de cantere manchomenei de cantarabiachandarabacai. Não tem como vencer a dificuldade se a gente não adorar. Não tem. O segredo para você passar por cima das ondas do mar é adorar, reconhecer Ele, se prostrar diante dEle. Ela adorou o Senhor, mas a resposta não foi o que ela queria. Jesus olha para a mulher prostrada e diz para ela assim: olha, não me é lícito tirar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Se a primeira coisa que Jesus disse foi um tapa na cara dela, agora Jesus deu no outro lado. Agora Jesus deu no outro lado. Primeiro Jesus disse: eu vim para os judeus. Aí a mulher adora, não tem problema, eu vou adorar. Tudo deu errado, mas eu vou adorar. Aí Jesus olha para ela e fala assim: olha, eu não posso pegar a bênção dos judeus e dar ela para os gentios. Sabe o que ela fez? Venceu com sabedoria nas suas palavras. Ela usa a própria palavra de Jesus para respondê-lo e dizer assim: não importa, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Não importa se o Senhor veio para o gentio, os filhos já têm a bênção, mas só as migalhas já me servem. Só um pouquinho da bênção já me serve. Só um pouquinho do que sobrar dele já me serve. Eu te garanto, irmão. Eu te garanto. Eu estou dentro do grupo. Se fosse um de nós, já teríamos desistido só do silêncio de Jesus. Já teríamos parado só no silêncio de Jesus. Mas no silêncio a mulher continuou gritando. Nas duras palavras de Jesus, ela adorou ao Senhor. E quando teve duras palavras de novo, ela soube responder com sabedoria. O Senhor não precisa pegar o pão e me dar, mas o que sobrar deles manda para mim, porque eu quero a migalha, mas não deixo de ser abençoado.
Toca aí baixinho, toca baixinho. Escuta. Existem vários passos que ela deu para chegar até o momento que Jesus se volta para ela. No verso que nós lemos, e diz para ela assim: mulher, grande é a tua fé. Que a partir desse momento seja concedido a você aquilo que você me pediu. Ela não era judia, ela foi humilhada, não na frente de poucas pessoas, mas na frente de uma multidão que seguia Jesus. Mesmo diante da humilhação, ela não desistiu, ela perseverou, ela foi até o fim. Eu queria ser cantor. Se eu fosse cantor, tinha tantas músicas que eu poderia cantar aqui referente à palavra. Mas se eu cantar, eu vou estragar o momento. Não dá. Mas tem uma música que eu gosto de cantar, que ela diz assim: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. No silêncio Deus está trabalhando pela tua vida. Quando tudo for o contrário para você, continua indo de frente, porque no momento certo Deus se levantará. Fica de pé, por gentileza, fica de pé. Jesus veio trazer a salvação para os judeus. Mas a partir do momento em que ele se entregou na cruz, ele derramou as migalhas para nós, David. A partir do momento que ele entregou-se na cruz, ele começou a jogar as migalhas para aqueles que não eram judeus. E é por isso que hoje nós estamos aqui comendo as migalhas que caíram lá da cruz. As migalhas que nos deram a chance de salvação. As migalhas que um dia nos farão estar na mesa com Ele. As migalhas da cruz caíram para nós. E o tempo dele está chegando, o tempo dele de vir cessar o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tribulação, tudo vai cessar, porque nós estaremos com ele no céu de glória. Um momento especial. Antes de orar a Deus, eu quero perguntar aqui. Grupo de louvor, fica aqui. Tem alguém aqui que não é evangélico e hoje gostaria de comer as migalhas? Hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Ou você se afastou e hoje gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Cadê você? Que hoje gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Se tiver alguém, só levanta a sua mão assim que eu vou orar por você nesta noite. Só levanta a sua mão que nós vamos orar por você.
Jesus, ele não veio para nós, mas desde o momento que ele se entregou na cruz, ele passou a ser nosso. Ele passou a nos abraçar, a nos querer e a nos salvar. E hoje nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque Ele tem coisas grandes, não só para os judeus, mas para nós que estamos aqui. Espírito Santo de Deus, não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus nesta noite.